Olá a todos, muito bom dia! Eu me chamo Clara Sodré e esse é seu Morning Call do dia 27 de abril de 2022. Nos destaques do dia, a Rússia interrompeu o fluxo de gás para a Polônia e a Bulgária, aumentando a crise geopolítica e elevando os preços da energia. Nos Estados Unidos, os dados continuam mostrando uma economia em expansão, apesar da queda na confiança do consumidor este mês. No Brasil, as atenções se voltaram para as questões políticas, com a votação da medida provisória que cria o Auxílio Brasil. Na pauta de hoje, espera-se que o IPCA 15 de abril apresente forte alta por conta de combustíveis, alimentos e bebidas. Com o movimento fortemente impactado pelo viés de baixa dos mercados globais, a Bolsa Brasileira teve seu 7º dia de queda consecutiva, encerrando o pregão aos 108.212 pontos, com uma queda de 2,23%. Enquanto o dólar segue se valorizando perante o real, encerrando a sessão com a alta de 2,36% aos R$ 4,99. A curva de juros apresentou forte alta devido à soma de fatores que impulsionaram as expectativas de inflação. Pode-se destacar a depreciação no câmbio pelo terceiro dia, elevação no preço das commodities, medidas restritivas contra o Covid-19 que afetam a cadeia produtiva na China e tensões geopolíticas ainda mais elevadas. Além disso, no leilão de NTN-Bs, o Tesouro não conseguiu a colocação integral dos vencimentos mais longos, à medida que o mercado pede prêmios mais altos pelos papéis. Desde janeiro de 2023, fechou em 13,01%, desde janeiro de 2024, em 12,68%, desde janeiro de 2025, em 12,13%, desde janeiro de 2027, encerrou em 11,96% e desde janeiro de 2029, em 12,7%. Mercados globais amanhecem positivos, devolvendo parte das perdas do dia anterior. Investidores aguardam novos resultados do Meta, Qualcomm, Spotify e Ford a serem divulgados nesta quarta-feira. Na Europa, as tensões entre Rússia e Ucrânia permanecem no radar após Sergei Lavrov enfatizar que o risco de uma guerra nuclear é significativo. Além disso, a Rússia cortou o fornecimento de gás natural para a Polônia e Bulgária, ao passo que os países se recusaram a pagar pela commodity em rublos. O movimento catalisou preocupações com a possibilidade de novos países da região também sofrerem com cortes de abastecimento, o que poderia aumentar mais ainda a inflação e desacelerar a economia local. Na China, o índice encerra em alta após dados oficiais apontarem um aumento de 8,5% ao ano contra o ano passado nos lucros industriais perante o período de janeiro a março. Em contrapartida, os avanços dos casos na cidade de Pequim continuam causando preocupações com novos lockdowns. De volta à relação entre a Rússia e o mundo, o interrompimento do fluxo de gás por parte da Rússia acontece enquanto Moscou intensifica seus esforços para uma contraofensiva econômica relacionada a suprimentos de energia durante a invasão da Ucrânia. No final de março, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, emitiu um decreto afirmando que todos os países hostis tinham que pagar pelo fornecimento de gás russo em rublos, alertando que Moscou poderia cortar os fluxos para a Europa se os compradores não cumprissem. A Europa recebeu cerca de 40% do seu gás da Rússia antes da invasão da Ucrânia, e embora a União Europeia pretenda reduzir essa dependência em 2/3 até o final do ano, os Estados-membros lutam para sustentar a atividade econômica com um corte prolongado de suprimentos russos. Do lado da economia americana, novos pedidos de bens de capital fabricados nos Estados Unidos se recuperaram mais do que o esperado e aumentaram em 1% no mês passado. O consenso do mercado era de 0,5 ponto. Sugerindo que os gastos das empresas com equipamentos terminaram o primeiro trimestre com forte impulso, embora parte do aumento refletiu em preços mais altos. Outros dados na terça-feira mostraram uma queda na confiança do consumidor este mês. O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu para 107,3 pontos de 107,6 em março. O índice permanece acima das suas mínimas da pandemia e as percepções dos consumidores sobre as perspectivas melhoraram apesar do conflito na Ucrânia, que contribuiu para os preços mais altos da gasolina e dos alimentos. As famílias indicaram que pretendem comprar bens e itens mais caros, como veículos automotores, aparelhos de televisão, secadoras de roupa, tudo isso dentro de 6 meses. Os consumidores também estavam inclinados a comprar uma casa, apesar do aumento das taxas de hipoteca e dos preços recordes das casas. Isso implica que a economia continuará a se expandir, embora em um ritmo moderado, em meio aos custos de empréstimos mais altos, à medida que o Fed tenta conter a inflação crescente.
No Brasil, na ausência de divulgação de dados econômicos, as atenções ficaram voltadas para as questões políticas, dentre as quais destacamos a votação da MP que criou o Auxílio Brasil. O governo tenta manter o benefício em sua formulação original, mas alguns deputados buscam ampliar o valor de R$ 400 para R$ 600 e torná-lo permanente, com impacto de aproximadamente 40 bilhões ao ano, segundo nossas estimativas. O governo deve utilizar a sua maioria para conter essa proposta, mas não descarta deixar a MP expirar. Na pauta de hoje, o IBGE divulgará os dados do IPCA 15 de abril. O consenso do mercado espera um aumento de 1,82%, impulsionado pelo aumento da gasolina, diesel e gás em março, e um aumento em alimentos e bebidas. Posteriormente, a Receita Federal do Brasil divulgará os dados de arrecadação federal de março. Consenso de mercado e nossas estimativas indicam a arrecadação de 156,4 bilhões e 162,9 bilhões, respectivamente. Essas são as principais notícias. Desejamos a todos um excelente dia e bons investimentos.